Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Eu sou o Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa, falando sobre ciência, tecnologia e inovação para o interior do estado do Rio de Janeiro. É claro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Maricá, Campos, Nova Iguaçu e todas as outras cidades que têm interesse em desenvolvimento na área de ciência, tecnologia e inovação. Aqui a gente traz a pauta do que está acontecendo nessas cidades. Hoje nós vamos conversar com Francisco Andrade. Vamos conversar sobre blockchain e as oportunidades de desenvolvimento local. Seja bem-vindo a uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Hoje, na nossa pauta, vamos conversar com Francisco Andrade, falando sobre blockchain e as oportunidades para o interior do estado do Rio de Janeiro. Francisco é estudante de doutorado com ênfase em blockchain economics, com 20 anos de experiência profissional, atuação nos ramos do varejo, indústria, tecnologia e finanças. E no cerne da sua atuação tem a gestão de projetos de inovação através das fintechs, consultoria com ênfase em gestão e finanças, plano de negócio, estruturação de instrumentos de crédito, investimento e captação de recursos. Atualmente é consultor da incubadora de inovação social e tecnologias do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Então vamos falar, Francisco, sobre blockchain e as oportunidades dessa tecnologia para as cidades, né? Como é que elas podem usar essa tecnologia para dar soluções locais e territoriais para problemas tipicamente municipais. Seja bem-vindo, Francisco, é um prazer ter aqui com a gente. Bom dia. Bom, prazer é tudo meu, né, em primeiro lugar, falar sobre um tema que eu gosto tanto, né, que eu estudo, e falar das possíveis aplicações, são muitas, né, para o interior, principalmente, né, que precisa, né, mudar algumas maneiras, né, de se relacionar, né, comercialmente, etc. Então, enfim, ótimo, vai ser aí muito produtivo. Francisco, vamos começar assim, para o pessoal entender, esse é um programa também bastante educativo. O que é o blockchain, né? O que as pessoas falam tanto? Que tecnologia é essa que tem mexido tanto assim com a dinâmica econômica e social nos dias de hoje? Legal. Então, Márcio, eu acho assim, o bacana de falar em blockchain,
de maneira didática e educativa é entender que a blockchain ela é tão falada porque, na verdade, ela muda. Ela não é uma continuidade, né? Ela muda. Então, o que é a blockchain? É um sistema, né? Existem sistemas que mudaram muita coisa por aí, e a blockchain é um sistema que vem, com o tempo, mudando muita coisa, né? Então, na verdade, para a gente entender a blockchain, é legal a gente entender a internet, né? Então, se fala de uma escala, a Web 1, né? Que foi lá o primórdio da internet, naquele início, que eu pelo menos me lembro que eu tentava entrar na internet e não tinha muito o que fazer ali. Eram uns textos, alguma coisa assim, não tinha nada muito dinâmico ali, não. Era a era do conteúdo, a Web 1. E aí, isso avançou para a Web 2, teve uma continuidade. Na Web 2, né, como efeito, né, de todo o sistema vinculado ao capitalismo, houve uma concentração muito grande, né? Então, grandes marcas como Google, Apple, muitas outras, né, viraram as Big Techs, enfim, e concentraram ali uma quantidade de dados, de informação, portanto, de riqueza muito grande. Em 2008, não se sabe se é uma pessoa, um grupo, um pseudônimo, o Satoshi Nakamoto escreve um paper, fala, olha, tem aqui um caminho diferente. Então, ele cria ali o Bitcoin, que na verdade a tecnologia por trás do Bitcoin, que é o mais interessante, é a blockchain. E a blockchain vem para fazer a Web 3. Então, a Web 3, quando se fala, ela na verdade é uma ruptura com a Web 2. Por que a blockchain é tão discutida e tão interessante? Porque ela revê completamente a maneira como a gente se relaciona, né? Hoje a gente se relaciona, se você abstrair um pouco, através de agentes centrais. Sempre tem um elemento central. Esse elemento central não tem problema em existir. A questão toda é que ele acaba absorvendo todo o valor da cadeia. Então, assim, em termos práticos, Márcio, a Web3 vem para nos convidar a abstrair a forma como nos relacionamos e repensar, falar, peraí, será que a gente pode fazer isso diferente? Tem uma tecnologia aqui que permite que a gente faça transações, se relacione com a mesma segurança de um agente central. Então, vou dar um exemplo prático. Tá? Você tem, por exemplo, um pescador que vende o peixe para o intermediário hoje a R$ 2,00, R$ 1,50. Esse intermediário, por ter um aparato logístico e já uma comunidade em torno dele, ele faz o escoamento e faz esse peixe chegar na ponta final por 50. Caramba! Aí você fala assim, é justo o pescador ficar com R$ 2,00 em um processo produtivo que tem um valor de 50, né? Então, a blockchain vem para resolver isso. Ela tem cooperativas digitais, tem mecanismos, aí começa, né? Na verdade, a grande questão da tecnologia, Márcio, é isso, é pegar casos práticos e redistribuir o valor, né? Essa que é a essência da tecnologia blockchain, né? É isso que ela nos proporciona. Por isso ela é muito falada, porque ela muda. Ela não continua a Web, tanto que hoje se fala muito em Web 2,5, quer dizer, para criar um diálogo ali, porque é uma transformação ruidosa, né? E aí as aplicações são inúmeras, né? Mas aí a gente pode ir falando mais adiante. Mas acho que é isso. Falar de blockchain é falar de mudança. E aí um convite à abstração para a gente pensar essas mudanças. O que geralmente tem uma diferença entre a blockchain e a Bitcoin, né? As pessoas geralmente fazem uma mistura de conceitos entre o que são as moedas digitais, na verdade, a Bitcoin em particular, e o blockchain. O que é uma, o que é outra, como é que uma está relacionada com a outra em termos assim práticos? Perfeitamente. Então, o Bitcoin, assim como o Ethereum, como a Solana, existem vários. Hoje existem mais ou menos 5.000 criptoativos ou criptomoedas, tá? O Bitcoin foi a primeira delas, né? O que é a criptomoeda? A criptomoeda, ela na verdade é um ativo digital que ele tem o seu valor marcado a mercado. Então, assim, um ativo digital em si, o Bitcoin em si, ele vai ganhando valor ou perdendo valor conforme as pessoas compram e vendem, né? Agora, a tecnologia blockchain, né, que foi quem criou o Bitcoin, essa sim é interessante, porque essa é uma tecnologia, um sistema aberto. É
é um sistema que você pode copiar e colar, tá? E é assim que se fala, a comunidade fala isso. Olha, meu sistema está aqui, você copia e cola, faz o que você quiser com ele. Então, o interessante disso é que a blockchain é um sistema. Esse sistema tem possíveis aplicações, é aberto, qualquer um pode usar. Você só tem que entender, obviamente, linguagem de programação, saber aplicar, saber usar, enfim, né? Então, o Bitcoin, ele é um ativo. O blockchain é o sistema. Acho que essa que é a separação assim, mais prática, a gente pode dizer. Você comentou, Francisco, que você tira um agente central, né, para regular uma transação, né, vamos dizer assim. No caso da moeda, você está tirando um banco central, né, que regula a moeda. Então, assim, como é que isso efetivamente assim, muda em termos de transações comerciais, né? Como é que fica essa relação da moeda no mundo? Como é que fica essa relação da moeda nos países? Eu estive vendo que tem alguns países já que estão adotando moeda, as criptomoedas. Como é que essa relação do dinamismo da moeda modifica na sociedade? Então, é justamente isso, né? E aí vem a essência, né, da ruptura do Bitcoin e da blockchain, né? Aí, para te responder essa pergunta, eu tenho que voltar lá em 2008, né? Para quem se lembra, né, 2008 foi uma crise das hipotecas americanas, né? Onde quebraram várias empresas e, mais uma vez, o Estado entrou salvando essas empresas. E aí, um grupo de pessoas falou, caramba, peraí, né? Aí é fácil, né? Você socializa o prejuízo, capitaliza para você o lucro. Falou, não, peraí, eu quero fazer uma coisa fora disso. E aí cria a blockchain, Satoshi Nakamoto cria isso. Então, na verdade, o que se chama hoje de finanças descentralizadas, né? Muita gente escreve, inclusive, sobre isso, é o que está acontecendo, né? Como a tecnologia permite que você faça transações sem um elemento central, um banco central, né? Um agente de custódia, liquidação, registrador, enfim, tem vários tipos, agente fiduciário. Se você olhar, quando você passa uma máquina no cartão, essas maquininhas, né, do varejo, até o dinheiro chegar no cara, passa por muita gente, né? Então, tem ali uma complexidade hoje. Quando você cria um sistema que desfaz isso, obviamente chama muita atenção, né? Então, você tem hoje um ambiente regulatório em cima, né? Os bancos centrais, no Brasil, por exemplo, já tem um estudo. CBDC, né? Em inglês o termo, Central Bank Digital Currency. Então, é uma moeda digital do Banco Central. Porque ele quer o seguinte, peraí, então o negócio é muito forte acontecendo, daqui a pouco as pessoas estão transacionando sem banco, sem nada, e eu também quero ver um pouquinho, né, como é que funciona isso. Então, na verdade, como eu falei, assim, Márcio, a questão da blockchain é que ela é uma ruptura, ela não é uma continuidade. Então, sempre é isso. Aí o ambiente regulatório vem para cima, o Banco Central vem para cima para olhar. Hoje, para você ter noção, você consegue, na comunidade cripto, fazer um empréstimo e aplicar dinheiro sem um banco, né? Chama um pool de liquidez, né? Uma comunidade de liquidez. E a comunidade blockchain traz uma coisa que estava um pouco esquecida, que é o poder de uma comunidade, o poder da colaboração. E aí entra muita questão, apesar da blockchain ser algo global, entra muita questão do território. Muitos projetos são com cooperativas, são reorganizando formatos de produção, porque essa tecnologia permite isso, permite redesenhar olhando. Olha, se essa comunidade ganhar força, a gente não precisa de governo, não precisa de ninguém, não. Não que se queira ser algo anárquico, não é isso. Mas que se queira fazer algo onde o valor da cadeia seja justo, né? Seria nesse sentido. Então, por aí, tá? A gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar exatamente para essa questão territorial, que é o que nos interessa aqui no interior do estado do Rio de Janeiro e nas cidades, como é que soluciona esses problemas. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui
Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando Francisco Andrade, falando sobre a blockchain e as oportunidades de desenvolvimento local no interior do estado do Rio de Janeiro. Francisco, a gente começou falando aqui na primeira parte do programa justamente sobre o que é blockchain, né? A diferença entre blockchain e Bitcoin. E agora a gente encerrou o primeiro bloco falando exatamente sobre essa questão territorial que a blockchain pode ajudar no desenvolvimento local, criando comunidades financeiras, cooperativas financeiras locais para criar valor local. Então, vamos ser em termos práticos, como é que uma moeda digital, como é que a blockchain pode ajudar, por exemplo, na área agrícola de uma cidade, como é que pode ajudar na questão da mobilidade de uma cidade, como é que essas aplicações podem entrar dentro da realidade de uma cidade média no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, Márcio, de várias maneiras, né? Primeiro, é uma tecnologia com código aberto, né? Uma tecnologia que ela de cara, ela propõe isso. Olha, o meu código-fonte está aqui, use à vontade, né? Então, ela é aberta. Ou seja, é de fácil adoção. Então, para o interior usar, não é difícil, né? Ela está aí à disposição. Segundo, ela é um convite a repensar as formas como estamos nos organizando, né? Então, se a gente hoje se organiza de maneira satisfatória, você não precisa de mais nada, né? Time que está ganhando o jogo ali não se mexe. Mas não é o caso, né? Normalmente, as formas como se dão essas relações são muito ruins para quem produz, para o pequeno produtor, para o pescador, enfim, para quem de fato está ali no dia a dia, gerando ali o que tem de mais valor, né, nesse processo, e é o menos remunerado, é o menos valorado, né? Então, como é que na prática a gente pode fazer uma mudança nisso, né? Por exemplo, você pode ter NFTs, tá? Ou seja, tokens não fungíveis, é um ativo tecnológico, onde esse NFT ele é um mercado futuro. Então, você compra da sua casa, pela internet, um NFT de cebolinha, de chuchu, de mandioca, do que for. Esse NFT está ali, ele é só seu. Daqui a 15 dias, não sei, aí se condiciona, ele se negocia o tempo dessa produção e você recebe isso e devolve o NFT para a pessoa. Isso é uma maneira de você fazer esse processo sem esse elemento central. A outra maneira é você organizar uma cooperativa maior, né, através de tokens de votação. Então, você tem uma comunidade, isso chama DAO, né? Organização Autônoma Descentralizada. Você tem, obviamente, você não tem a velocidade que uma organização comum, né? Uma empresa limitada, por exemplo, vai ter, ou que tem um dono, mas você tem um processo democrático, um processo amplo, um processo que funciona, tá? Ele só é um pouco mais lento. Então, você nessa cooperativa, nessa organização autônoma descentralizada, você pode ter
votação através de tokens nativos, passar esses tokens para consumidores, enfim, e fazer todo um arranjo onde, por exemplo, o tomate plantado, o chuchu, mais uma vez, né, o que for ali produzido pode ir direto para o consumidor final, né, com a garantia da origem daqueles produtos, porque eles estão registrados numa blockchain, cravou na pedra ali aquele registro, aquela origem, e aí não vou entrar muito no tecnicismo, mas obviamente tem muitas técnicas para se olhar, né, o que você de fato está comendo. Então você vai ter um alimento de valor, porque é um alimento que você sabe que ali foi produzido por uma pessoa que está sendo remunerada justamente, né, que foi produzido de maneira ali sem agrotóxicos, enfim, né, e por uma comunidade legal, colaborativa. Então você tem um valor real daquela estrutura, todo registrado em uma blockchain, e você, como consumidor final, tem acesso a isso ao preço justo. O produtor também, por sinal, vai ter o seu preço justo. E você acaba com o problema que existe hoje, que é justamente de ter elementos sugando o valor todo dessa rede colaborativa, dessa comunidade. Então você tem, na verdade, como eu falei no bloco anterior, Márcio, o potencial de criar verdadeiras comunidades, tá? De maneira simples, né, digital, e com a confiança da blockchain. Isso muda tudo. Isso você pode repensar todos os arranjos produtivos, tá? Isso, obviamente, para a área agrícola. Se você for pensar em outras tecnologias, tem muitas. Uma delas, por exemplo, se fala muito em crédito de carbono, né? Então, por exemplo, você tem hoje uma frota que polui. Você pode compensar exatamente essa poluição com um NFT, que se diz hoje em inglês, né? Um NFT de árvore. Então você tem ali sensores nessas árvores, na cidade, por exemplo, de Maricá, como exemplo, né? Dizendo quanto de carbono ali está sendo sequestrado. Então você tem uma conta. Peraí, de um lado se polui, mas de outro eu estou tirando gás carbônico. Então eu tenho aqui uma conta que eu zero, vira uma cidade de carbono zero, né? Uma cidade limpa, né? Então, ou seja, são muitas aí aplicações. A blockchain, na verdade, resolve muita coisa que a internet não conseguiu resolver. Então, as aplicações são variadas, mas acho que as cooperativas agrícolas, dá para reinventar isso. E quanto à emissão de gás carbônico, né, aos processos que emitem gás carbônico, também a gente pode rever isso tudo através da tecnologia blockchain. Francisco, a gente está chegando no final do programa, e aí rapidamente, o que você orienta assim, os municípios a darem um primeiro passo nesse caminho? Qual o ponto-chave para passar de um estágio atual para um estágio futuro com uma tecnologia blockchain? O primeiro passo é dialogar, né, Márcio? Dialogar com a comunidade que fala em blockchain. Nós temos várias, né, por aí, né? Então quando a comunidade, como eu falei, é aberta e gosta disso, gosta dessa interação, justamente o fortalecimento da comunidade é o que faz a tecnologia ser interessante, né? Porque a tecnologia por si só é simples, né? A força da comunidade é maior. Então, entrar nas comunidades, buscar esse conhecimento, buscar esse diálogo, acho que esse é o pontapé inicial, né? Através daí você começa a entender onde pode se aplicar uma coisa ou outra, o que você pode rever, né? Enfim. E como eu falei, o convite à abstração. Então, abstrair, entender um pouquinho o que tem de processo a ser melhorado, você faz isso através dessa adoção das comunidades. Se entrar em comunidade é o primeiro passo. Francisco, obrigado pela sua entrevista. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco a esse tema para falar um pouco mais sobre essas aplicações. Eu acho que é importante a gente esclarecer esse assunto, né? Afinal de contas, tem um processo de mudança grande pela frente e os municípios têm que entender onde é que isso pode criar valor localmente dentro dos seus territórios. Francisco, obrigado pela sua entrevista. Um grande abraço para você, né? Para todos aí que estão nos assistindo, a TV Petrópolis, a você que nos assiste aí o programa Ciência e Movimento, que já está há 9 anos no ar, falando sobre ciência, tecnologia, inovação e, é claro, os novos projetos que afetam a sociedade, em particular você, né? Francisco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua companhia também, um forte abraço, tchau. Abraço, tchau, tchau.